Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos o terceiro vídeo da série do Talk Química, O que se estuda em? Uma série nova aqui no canal onde eu detalho para vocês o que se estuda em cada uma das grandes áreas de Química ao longo da graduação. Nós já tivemos um vídeo falando sobre Química Geral, um vídeo falando sobre Química Inorgânica, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje nós vamos falar sobre a Química Orgânica. O que a gente aprende em Química Orgânica na graduação? Primeiro de tudo, caso você principalmente seja um aluno do ensino médio, um aluno que está lá no terceiro ano do ensino médio, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. A Química Orgânica do ensino médio não serve como parâmetro para conhecermos a Química Orgânica da graduação. Eu acho a Química Orgânica lá do ensino médio, nomenclatura, muito fácil, muito legal. Poxa, eu gosto muito de Química Orgânica. Não, aquilo dali não serve como parâmetro para você saber se de fato vai gostar ou não de Química Orgânica. Mas a Química Orgânica também não é molezinha não. Meu professor cobra cada molécula muito grande. Eu tenho que identificar o grupo funcional, eu tenho que dar nomenclatura de uma molécula desse tamanho, identificar a cadeia principal. Aquilo dali não é fácil. Bom, na verdade isso não serve de critério, não serve de parâmetro, na verdade não serve para nada quando a gente estuda Química Orgânica na graduação. E aí, quem já está na graduação já deve ter percebido que a Química Orgânica não é molezinha não é fácil. Hoje eu acho uma parte da Química muito legal de se estudar, eu tenho uma compreensão bem melhor. Mas na época que eu era aluno, eu achava muito difícil. E então o que a gente estuda de fato na Química Orgânica lá na graduação? Dependendo do curso, nós teremos ementas diferentes. Eu, por exemplo, vou falar com base na ementa que eu tive, onde eu tive 3 químicas orgânicas. Química Orgânica 1, Química Orgânica 2, Química Orgânica 3, cada uma com sua respectiva disciplina experimental. Inclusive, o mesmo curso que eu fiz alguns anos atrás, hoje está diferente. Se eu não me engano, tem apenas 2 químicas orgânicas. Enfim, isso pode variar de universidade para universidade. Então, lá no primeiro dia de aula, o professor provavelmente vai falar que o carbono faz 4 ligações, vai falar um pouco de hibridização de uma forma bem superficial, não tão aprofundada como é visto na química inorgânica, mas ele não vai perder tempo falando, por exemplo, sobre nomenclatura de compostos orgânicos. É pressuposto que você já conheça a nomenclatura, é pressuposto que você já saiba identificar os grupos funcionais, principalmente se o seu curso for de uma universidade federal. Mas eu não acabei de falar que a nomenclatura daquelas moléculas enormes não vai servir para nada? De fato, a nomenclatura de moléculas enormes não vai servir para nada no seu curso, mas você tem que dominar a nomenclatura básica. E em primeira orgânica, normalmente o professor vai lhe ensinar algumas ferramentas. A primeira delas é lhe ensinar ressonância. E uma coisa muito interessante é o seguinte: no primeiro dia de aula, o professor faz aquela aula introdutória, fala do carbono fazer 4 ligações, hibridização. Provavelmente você já sabe disso, afinal você foi avaliado nisso no processo seletivo para a universidade. Mas mesmo que você não tenha aprendido no ensino médio, o curso de Química Orgânica começa só no segundo período, então provavelmente você já deve conhecer essa parte básica. Então você acha que o curso de Química Orgânica vai ser molezinha. Na segunda aula, o professor vai ensinar ressonância. E aí, para muitos, a decepção com a orgânica começa a partir daí. Ele vai lhe ensinar a ressonância principalmente associada a compostos aromáticos. Então você vai ter que desenhar várias estruturas de ressonância, ver para onde a carga está se movimentando, apontar as setas da forma correta. E muitos alunos têm uma extrema dificuldade nessa parte. Não conseguem entender como funcionam as estruturas de ressonância. Ouso dizer que boa parte da reprovação do curso de Química Orgânica se dá nessa parte, pela dificuldade de entender a ressonância e de fazer as estruturas de ressonância. E só para ver se eu não estou errado, se essa foi uma dificuldade grande sua ou ainda é, deixa aqui no comentário, mas eu tenho quase certeza que boa parte dos alunos tem muita dificuldade em entender ressonância. A parte seguinte precisa da ressonância, que é o estudo de ácidos e bases. Principalmente ácidos e bases dentro do conceito de Bronsted e de Lewis. Nós vamos ter ali várias aminas aromáticas e vamos avaliar, por exemplo, a basicidade dela com base no efeito da ressonância.
Também efeito indutivo, que a gente aprende, mas principalmente efeito de ressonância. A posição de um grupo, como que isso afeta a ressonância, como isso influencia na força da base, na força do ácido conjugado, na força da base conjugada. Enfim, tem todo um período ali dedicado à parte de acidez e basicidade, que também não é moleza. Se você conseguiu compreender a parte de ressonância, você vai ter mais facilidade, mas se você não entendeu ressonância, você vai patinar nessa parte de ácido e base. Depois, começa a se estudar um pouco de isomeria, especificamente a estereoisomeria. A mesma isomeria que a gente aprendeu lá no ensino médio? Não, porque ali a gente aprendeu no máximo a identificar se um composto apresenta isomeria ótica ou não. Na graduação, a gente vai aprender não apenas a identificar se o composto apresenta isomeria ótica ou não, mas como classificá-lo. Se o carbono específico vai ser R ou vai ser S, ou se a molécula vai ser uma molécula D ou uma molécula L. Com isso, a gente vai precisar ter uma certa visão espacial, desenhar a molécula, analisar por ângulos diferentes. Então, essa é uma parte em que você precisa ter visão espacial. O ideal é que você já tenha feito a parte de simetria de química inorgânica. Se você puxa, por exemplo, química inorgânica e química orgânica juntos, a primeira parte de química inorgânica é simetria. A última parte da primeira química orgânica é estereoisomeria. Se você já estudou simetria, vai ajudar bastante a sua vida na estereoisomeria. Se você não viu simetria ainda, vai ter uma certa dificuldade. E uma coisa muito interessante é que essa parte da química orgânica, a quiralidade no geral, ela é uma parte muito bonita, com aplicação muito grande na nossa vida, na indústria, no dia a dia, mas infelizmente às vezes não é explorado corretamente nem nos cursos de graduação. Eu fiz um vídeo aqui para o quadro Filosoquímica, eu vou deixar o link aqui na descrição, e nesse vídeo eu mostro para vocês a importância da quiralidade. Se você estiver fazendo química orgânica, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo para você olhar essa parte da matéria com outros olhos. Bom, então essa é a parte básica de química orgânica. A partir daí, depois que você aprendeu ressonância, acidez e basicidade, isomeria, vão começar as reações orgânicas. Em química orgânica, a gente fala de reação falando ao mesmo tempo de mecanismo. Lá no ensino médio, dependendo de onde você estudou, você teve que decorar as reações. Então você tinha ali reagente, mais outro reagente, dando um produto. Mas o professor não lhe ensinou, até porque não tinha condições disso, como que aquela reação ocorre. E aí na química orgânica ela vai se resumir a partir daí no estudo do mecanismo das reações. Como que essa reação ocorre? Por que um determinado grupo faz com que a reação vá por um determinado caminho e outro grupo faz com que ela vá por um caminho oposto? O que a presença, por exemplo, de uma dupla ligação influencia no produto final da reação? Enfim, tudo isso a gente estuda em mecanismos. E aí a gente pode dividir essa grande parte da química orgânica, em duas áreas. A primeira são os mecanismos básicos. O mecanismo de uma reação de substituição, SN1, SN2, de eliminação, E1, E2, de adição, todos esses três mecanismos, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu tenho aqui no canal 3 aulas bem completas falando sobre esses mecanismos e inúmeros outros mecanismos gerais. Então nós teremos mecanismo de substituição, eliminação, adição, mecanismo de redução em alguns casos, de oxidação em alguns casos. Esses são mecanismos gerais. Mecanismos, por exemplo, de substituição nucleofílica no anel aromático ou substituição eletrofílica no anel aromático são mecanismos gerais. Então, essa é uma parte. Em paralelo com isso, nós vamos pegar esses mecanismos e aplicar em reações de funções orgânicas específicas. Vamos supor, eu tenho um álcool. Esse álcool, ele, por exemplo, se tiver em meio ácido, ele pode sofrer um processo de desidratação e formar um alceno. Esse processo de desidratação é uma reação de eliminação. Então, nós vamos aplicar o mecanismo de eliminação para entender como ocorre essa reação. Por outro lado, se eu tiver um álcool, estiver reagindo meio básico e colocar, por exemplo, um haleto orgânico, ele pode provocar uma reação de substituição nucleofílica e aí eu terei um éter. Então, nós teremos reações específicas para funções orgânicas específicas. E aí nós aprenderemos essas reações, explicaremos essas reações com base nos mecanismos básicos. Ficou claro isso?
Normalmente isso a gente aprende no curso de Química Orgânica 2. E no curso de Química Orgânica 2 vamos aprender reações em compostos aromáticos, mecanismos SN1, SN2, E1, E2. Enfim, a minha Química Orgânica 2 foi uma Química Orgânica bem rica. Foi onde eu tive mais densidade de informação. Uma outra parte especial da Química Orgânica são as reações nos grupos carbonilados. Reações de ácidos carboxílicos, aldeídos, cetona. Todos esses grupos têm uma reatividade bem característica, bem específica, porque o seu átomo de carbono está ligado a um átomo de oxigênio, com uma dupla ligação. Então isso faz com que esse átomo de carbono seja bem ácido. E além disso, a presença dessa carbonila pode interferir na acidez de um hidrogênio no carbono vizinho. Então toda essa parte de estudo de carbonila eu, por exemplo, aprendi na Química Orgânica 3, mas pode ser que esteja misturado na Química Orgânica 2. Uma outra parte que merece um destaque, é bem interessante, porém bem difícil também de se entender à primeira vista, são as chamadas reações pericíclicas. Reações onde nós temos um fluxo de elétrons, reações concertadas, que ocorrem em uma única etapa. Ali a gente aplica um pouco de conceitos da mecânica quântica, bem superficial, e a primeira vez que o aluno vê isso, ele tem uma grande dificuldade. Às vezes isso é gravado pelo próprio professor não dominar ali os conceitos básicos de química quântica. Então fica algo bem confuso, mas uma parte também bem legal. E no geral é isso que a gente estuda nos cursos de Química Orgânica. Lembre-se também que tem os cursos de Química Orgânica experimental, onde você vai para o laboratório e você vai fazer reações. Uma delas costuma ser uma disciplina de síntese. Você vai ter um projeto, vai tentar chegar a uma determinada molécula e vai ficar o período todo fazendo reações até chegar nessa molécula e depois caracterizá-la. E aí a parte de caracterização, dependendo da universidade que você fizer, vai ter um curso próprio para caracterização de compostos orgânicos. Seja através de análise química, utilizando reagentes, seja através de análise física, analisando espectros. Essas duas disciplinas normalmente são oferecidas pelo curso de Química Orgânica e são disciplinas muito legais. A gente vai aprender, por exemplo, se eu tenho uma substância, como que eu sei que aquela substância é aquela que eu imagino? Através da caracterização. Os métodos físicos, então, é uma parte importantíssima, principalmente para quem quiser fazer concurso para a área de perícia, por exemplo, tem que aprender muito bem essa área de caracterização dos compostos. Então, o curso de Química Orgânica é basicamente esse. E bibliografia. Quais livros eu posso utilizar para estudar a Química Orgânica? Então, opiniões bem pessoais. Eu gosto muito mesmo do Solomons. Esse aqui que eu tenho é a 10ª edição, essa capa aqui. Esse aqui é o volume 2 e, obviamente, tem o Solomons volume 1. Né? Mesma capa. Eles são distribuídos pelo Grupo GEM. Eu recomendo vocês comprarem nele. Inclusive foi o Grupo GEM que me enviou essas duas amostras. Eu gostaria de agradecer o Grupo GEM. E se vocês comprarem diretamente pelo site, se for professor e comprovar que você realmente dá aula, está atuando como professor, você tem 30% de desconto em cada um desses exemplares. Mas por que eu gosto do Solomons? Eu acho o Solomons bem didático. Ele faz alguns esquemas de mecanismo muito legais mesmo, algo bem elementar para que o aluno aprenda. Inclusive ele faz um jogo lá de cores, né? Se um grupo está num determinado composto e vai para o outro composto, ele vai estar na cor azul, por exemplo. Então você vê a migração de um grupo de uma substância para outra substância. Eu acho que isso ajuda bastante. E aí a grande vantagem dessa edição, da 10ª edição, é que ele é colorido. Então a gente consegue ver o grupo migrando de uma substância para outra, destacado pela cor. As outras edições, se eu não me engano, são em preto e branco, então essa vantagem acaba sendo perdida. Eu conheço muitos professores que não gostam do Solomons. Eles falam que é muito básico, que para graduação não serve muito. Bom, eu sou contra isso. Eu acho o Solomons uma excelente bibliografia. Ele é muito bom para o aluno iniciante e, posteriormente, uma vez o aluno formado, é muito bom para consulta. Outro livro que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal é o Química Orgânica, do McMurray. Esse livro aqui, ele é a 7ª edição, ele é publicado pela Sengage. Inclusive a Sengage também me enviou esse livro para análise. Eu gostaria também de agradecer à editora Sengage.
Essa versão que eu tenho é uma versão combo, né? Ele é bem grosso, bem pesado, mas é porque é o volume 1 e o volume 2. Ele é um livro também bem bacana, no mesmo estilo do Solomons, não tem ali muita diferença. Tem os mecanismos, chama atenção para os mecanismos. É um livro bem didático também, tem vários boxes dentro dele falando sobre aplicações da química orgânica. É um livro equivalente ao Solomons. Como disse, eu particularmente gosto mais do Solomons porque foi o livro que eu estudei. Mas o McMurray também é um livro tão bom quanto. Tem um outro livro que eu não tenho, é bem mais antigo, que é o Alinger. Eu vou deixar a capa dele aqui para vocês darem uma olhada. Esse é um livro bem antigo. Como disse, eu não tenho, eu não estudei, mas ele é uma referência bem antiga e, portanto, se existe até agora, tem nas bibliotecas, é um livro provavelmente bom. Talvez até um livro melhor do que esse, no sentido de ser mais profundo e não necessariamente tão didático. Eu não sei se vocês já estudaram com Alinger. Caso tenham estudado, deixem aqui também na descrição seu comentário, eu não conheço. Agora, um outro livro que é novo no mercado, eu não estudei ele na minha época como aluno, mas eu percebo que os professores têm utilizado bastante, são os livros da Paula Bruce. Eu tenho aqui esse livro, o Fundamentos da Química Orgânica, segunda edição. Esse livro aqui é um livro mais resumido, ele é voltado principalmente para os cursos que não são cursos de química, mas têm disciplina de química orgânica. Então, o Fundamentos de Química Orgânica, da Paula Bruce. E eu tenho também o Química Orgânica mesmo, da Paula Bruce, que são em 2 volumes. Esse daqui, que é o volume 2, a 4ª edição dele. Eu acabei pegando o primeiro. E o volume 1. A diferença visual é que o volume 1, a capa aqui é preta, enquanto que o volume 2, a capa já é amarelada. E o livro da Paula Bruce, como disse, tem sido bem utilizado, porque ele tem uma didática realmente bem legal, bem boa, tem bastante exercício. Também tem o esquema lá indicando os mecanismos, chamando a atenção à migração dos grupos. É um livro tão bom quanto o Solomons, talvez até um pouco mais aprofundado. Em especial, esses 3 livros da Paula Bruce, eu gostaria de agradecer muito à editora Pearson por ter me enviado. Na verdade, se vocês perceberam, todos os livros me foram enviados por editoras. Só que o Solomons e o McMurray eu pedi como professor Antônio Florencio. O livro da Paula Bruce me foi enviado como apoio para a Universidade da Química. Então eu agradeço bastante mesmo o apoio da editora Pearson. Que, por sinal, caso você seja professor e venha adquirir o livro pelo site da editora, desde que você, obviamente, comprove que está atuando como professor, você tem direito a 70% de desconto. É um desconto realmente muito bom. Vale muito a pena adquirir esse livro, caso você seja professor, diretamente pelo site da editora. Bom, então são essas as sugestões que eu tenho para livros. Ah, estava esquecendo de um. Esse eu não sei se vocês vão encontrar. Mecanismos de Reações Orgânicas, é um livreto escrito pelo Marcelo Pellisson e ele é publicado pelo Sistema de Ensino Poliedro. Bom, que livro é esse daqui? Então, ele é um livro que só mostra os mecanismos principais. É um livro de consulta muito legal. Eu sou mestre em Química Orgânica, então fiz as disciplinas do curso de Química Orgânica. A minha prova de acesso foi uma prova de Química Orgânica. Por ocasião, eu estudei basicamente o Solomons, então li bastante do Solomons, mas eu havia adquirido esse livro na SBQ e me ajudou bastante a colocar as ideias dos mecanismos em ordem, porque afinal os mecanismos são muitos. Existem muitos mecanismos específicos. E esse é um livro bem bacana. Obviamente, pessoal, esses não são todos os livros do mercado. Existem muitos livros de Química Orgânica, muitos livros bons. Então eu gostaria de pedir a você, caso você conheça algum outro livro de Química Orgânica que você tenha estudado, que tenha te ajudado, que você tenha gostado, deixe aqui no comentário para enriquecer esse quadro. E aí, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês nesse O que se estuda em Química Orgânica. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhem com seus colegas, deem o seu like, se inscrevam no canal para ajudar no crescimento da Universidade da Química. E no próximo Talk Química, o que se estuda em, nós iremos falar de uma outra área, que é a área, na minha opinião, mais difícil, mas é uma opinião bem pessoal, que é a físico-química.